ela foi passar no débito e ela, na hora que ela foi passar o cartão, a máquina acusou que não tinha saldo, que não foi autorizada a transação. Ela achou estranho, ela foi entrar no aplicativo do banco e viu que não tinha dinheiro. E ela foi procurar o marido, falou assim, o que aconteceu? Porque eu fui, cadê o dinheiro? Assim, fui só fazer uma compra simples. Falei, então, acontece que a gente está muito endividado, a gente está devendo R$500 mil. Ora, que bom tê-lo de volta. Como sempre eu digo, e é verdade, aqui a rima é pobre, mas os entrevistados são sempre ótimos, excelentes. E o de hoje, eu já adianto, esse vai ser o único momento que eu vou brincar, porque o tema é super tenso, é muito complexo. Eu escutei uma palestra dele e eu estou falando de verdade, eu fiquei com as pernas bambas quando eu escutei os exemplos que ele deu, situações que eu nunca imaginei que crente pudesse estar vivendo. Falei, meu Deus do céu, misericórdia. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, nós temos que colocar isso no ar porque o assunto é muito sério. É um assunto que envolve o quê? Finanças. Uma coisa muito comum é falta de gestão ou gestão adequada dos dinheiros. Nós vamos falar tudo isso, como é que o crente se comporta em relação ao dinheiro. Ai. O nome dele é Silvano Júnior ou simplesmente SJ. Exato. Obrigado, querido. SJ, eu vou ler aqui a letra de uma música que, quando eu vi sua palestra, isso já veio da minha cabeça. A letra dessa música chama-se Comida, composta por Arnaldo Antunes, Fromer e Sérgio Brito. E a letra é assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Quando eu vi sua palestra falando sobre finanças, sobre as dificuldades, essa letra veio na minha cabeça, porque ela fala de desejos, anseios, e eu me lembro, SJ, posso chamar de SJ? Claro, à vontade. Eu me lembro quando, a primeira vez que eu fui na Disney, quando você está na Disney, existe um mantra que você escuta em todos os alto-falantes dentro dos parques. The dream comes true. Ou seja, seu sonho virou realidade. Seu sonho. E esse bendito sonho tem levado muita gente para o buraco. Por quê? Mas eu já estou dando a resposta daquilo que eu quero que você me fale. Você é gestor financeiro. Você é, deixa eu pegar aqui, gestor financeiro e especializado em previdência. Isso. Como é que está a vida dos crentes, de um modo geral? Eu não quero, a não ser que você prefira que você dê detalhes de pessoas, nomes ou não, para mim é irrelevante. Quanto mais abrangente a gente for, melhor, porque não expõe ninguém, né? Mas daquilo que você tem visto, SJ, pessoas têm te procurado, como é que você tem visto a gestão financeira na vida dos crentes? João, assim, é um desafio, porque dinheiro é um assunto que é um tabu ainda dentro das igrejas, assim como outros assuntos. E existem muitas motivações para isso, às vezes até pela própria dificuldade de o pastor da igreja não saber lidar bem com o dinheiro que ele tem administrado. Não falo dinheiro da igreja, dinheiro próprio que ele recebe ali, ordenado ali e tal, para ele administrar, e às vezes ele não lida bem, às vezes ele tem uma diversidade de realidades na igreja, pessoas passando necessidades, outras com muito dinheiro. Então, esse é um assunto que é um tabu. Só que os problemas existem. O legal do podcast é que você faz um planejamento, o entrevistado vem e bagunça tudo. Você não pode falar sobre isso agora, porque é no final. Não, mas aí depois a gente chega lá. Não, mas que bom que você falou isso. Que bom que você... Cara, é de Deus. Como diz, é de Deus. Por que eu digo que é de Deus isso daqui? Porque hoje eu sou mais sensível à realidade de pastor, porque eu sou pai de um pastor. Sim.
E eu fico com o coração na mão quando eu vejo pastores que jubilaram e eles não fizeram previdência, não cuidaram de sua gestão financeira. É comum isso, tem observado isso? Demais, demais. Então, vou até falar assim, um pouco do que eu tenho vivido nos últimos anos. Assim. Eu sou, como você falou, eu sou nesse meio ali, sou gestor financeiro, trabalho hoje com previdência. Comecei no ramo bancário e sempre me interessou o assunto dinheiro. Dinheiro sempre foi um assunto que me interessou. Eu comecei na parte de investimentos, finanças pessoais, fui estudando. E depois eu vi que eu precisava atuar dentro das igrejas em relação a esse assunto. Porque eu nunca via. Eu nunca via esse assunto sendo debatido de uma forma mais profunda. Ou se falava sobre dízimos e ofertas, o que é uma necessidade ali para manutenção da igreja, enfim, mas não se falava sobre mordomia. E eu não entendia muitas vezes por quê. E aí eu fui estudando sobre isso, até que eu fui morar em São Paulo uma época, por questões profissionais. E na época eu comentei com o meu pastor, e falo com muito carinho dele, do reverendo Mauro Meister. Ele me encorajou muito a falar sobre esse tema. Eu falei com ele que eu gostaria de tratar sobre finanças à luz da Bíblia, porque a gente viu um boom nas redes sociais sobre esse assunto. A gente lida com esse assunto o tempo todo, mas eu não via as igrejas debatendo sobre esse assunto. Ele me encorajou muito, até que veio a pandemia e eu comecei a fazer isso pelas redes sociais. E com isso, vamos dizer, lá no meu Instagram, choveu de gente, inclusive pastores, relatando dificuldades financeiras. E dificuldades de todos os tipos, por falta de dinheiro e pela falta de tempo de organizar o dinheiro. A gente sabe que a agenda de um pastor ela é pesada. Né? E muitas vezes, dependendo da igreja, dependendo da localidade, ele não tem um apoio tão presente do conselho, não porque o conselho não esteja com ele, mas porque o conselho, os presbíteros também têm suas demandas, e acaba que o pastor, ali estando de tempo integral, ele tem que trabalhar bastante ali os irmãos da igreja e tal, e às vezes ele acaba não gerenciando da melhor maneira possível dentro de casa. E eu já vi de tudo, gente que perdeu um nível de renda, que era um pastor que dava aula e perdeu o posto de lecionar, né? Não estava podendo mais lecionar, teve uma redução de renda muito relevante e isso atrapalhou demais, tornou o endividamento, isso começou a prejudicar, inclusive, a vida dele na igreja, com a família. A gente vendo casos de pessoas que, ao mesmo tempo, são muito demandadas e não conseguiam gerenciar bem os recursos, e assim, de forma grata, de forma espontânea, a esposa tomou conta e tal para ajustar, e está tudo bem, desde que ali continue exercendo o homem a sua liderança no lar, né? Mas a gente também via casos muito interessantes de pessoas, não só pastores, mas irmãos na fé também, que de forma intencional, dentro do orçamento deles, eles separavam uma parte para generosidade. Então eles, não só a questão do dízimo ou da oferta, enfim, mas ele separava dentro do seu orçamento de forma intencional, falou assim, não, eu vou separar tantos reais por mês num fundo para assim que eu puder assistir alguém numa necessidade, eu faço isso de uma maneira mais rápida. Né? Então, são várias realidades. Mas é comum você achar pastores que falam assim, além desse fundo de generosidade, eu vou considerar um fundo de generosidade chamado família depois que eu morrer. Pois é, isso é o que menos acontece. E eu falo assim que eu vim de um berço batista, hoje estou na igreja presbiteriana, eu vejo que não só nessas duas denominações, mas nas outras, não há ainda de forma efetiva, boa, um cuidado, seja do próprio pastor, ou da igreja, ou da denominação, em relação ao seu futuro. Porque uma hora ele vai... a gente nunca deixa de trabalhar, mas uma hora ele vai, sei lá, vai jubilar, ele não vai conseguir mais receber um sustento por uma atuação dentro de uma igreja, enfim. Só que ele precisa se preparar para isso. E muitas vezes isso não acontece. Isso não é só um problema dos pastores, isso é um problema geral, mas isso acontece muito no caso dos pastores, até pelo vínculo
empregatício, vamos dizer assim, que se dá de um pastor com uma igreja ou com uma denominação. E a gente precisa amadurecer muito isso. E a gente precisa, como membros de igrejas, estarmos sensíveis a isso. Porque a gente precisa cuidar do hoje do pastor, de a gente, de forma generosa, sustentar a igreja, pagar um bom salário para que ele possa se dedicar ao ensino da palavra, ao aconselhamento, enfim, mas ao mesmo tempo a gente precisa instruir pastores, a igreja precisa se preparar para cuidar do futuro do pastor também. Um dia desse, conversando com um pastor amigo, pastor que eu amo muito, e aí ele me falou, quase chorando, falou, João, se não fosse a igreja que eu era pastor, está pagando meu plano de saúde e me ajudou a pagar minha aposentadoria, agora eu não sei o que seria de mim. Eu falei, mas pastor, normalmente não é assim não. Ele falou, não, João. Eu falei, gente, que loucura. Aquilo me deu assim deu uma sensação ruim, porque vou ser muito franco, me dá a sensação de que é assim, uma relação muito mercantilista com os seres humanos, coisa que crente não poderia fazer, muito menos uma igreja. Tipo assim, nós estamos usando esse cara que está dando a vida para ele aqui. Ele acabou, a gente pôs no lugar, se vira. Cara, isso é muito ruim. É muito triste. Isso é muito triste. É muito triste. E lógico que há uma, assim, não necessariamente de uma forma intencional, mas não há um interesse ainda, não há uma ação efetiva da gente cuidar deles, assim. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa encarar, esse é um assunto que a gente precisa movimentar e pensar. A sociedade, ela tem pensado um pouco sobre isso, especialmente os jovens já estão mais sensíveis a isso, tem encontrado informações sobre previdência, sobre futuro e tal, mas tem muitos pastores hoje com 40, 50 anos que nunca se preparou para nada em relação a isso. E é com muita tristeza, porque eu vejo casos de pessoas, de pastores que estão jubilando, enfim, e não tem plano de saúde. Eu sei que a realidade da população brasileira ainda é contar com o SUS, e tal, e a gente sabe como é que é a realidade do SUS. Só que mais do que isso, não conta nem com uma aposentadoria digna para abastecer a sua casa. Muitos, e é conhecimento de causa de atender pastores nessa situação. Muitos não conseguem realmente pagar um aluguel, colocar comida na casa de forma digna. Eu não estou falando de forma abastada, não. Sim. De forma assim, para se alimentar adequadamente. Então, a gente precisa conscientizar, é um trabalho de longo prazo, mas que hoje a gente precisa estar sensível. Então, a realidade, infelizmente, é triste. Eu te pergunto, hoje o governo criou um programa chamado MEI, Microempreendedor Individual. Você tem lá funções simples, que você pode ser o MEI, você paga uma quantia por mês, e isso te garante, de alguma maneira, um mínimo na sua aposentadoria. Você acha que isso é um bom incentivo, é um bom princípio? Quem não tem nada ter um MEI? Sim. Faz alguma atividade, porque, principalmente, é lógico que falar de uma forma geral, assim, nem todo pastor, às vezes, tem uma situação ali que consegue fazer um microempreendimento, alguma coisa assim, mas seria importante fazer algo dessa natureza, porque você paga ali 60, 70 reais por mês, que pode te ajudar muito no futuro. Porque acaba que nessa relação do pastor, nessa questão do vínculo empregatício, ele não caracteriza muito como um empregado seletista, enfim, mas ele fazendo o simples, por exemplo, nesse caso o MEI, enfim, isso ajudaria bastante. Ele pode fazer algumas produções, alguns textos, pode dar uma aula, alguma coisa assim. Mas eu te pergunto, mesmo que ele não seja como produção, mas como uma reserva, um INSS indireto. Sim. Um amigo nosso, ele faleceu do nada. E tinha uma filha recém-nascida. E quando a filha... aí descobrimos tudo isso depois, que ele morreu inesperadamente num acidente horrível. E ele não tinha nada. Eu falei, e se ele tivesse feito um MEI? Ele tinha uma proteção da previdência da esposa dele, com pouco que fosse, mas é um pouco. E sabe o que acontece, João? É que assim, a gente fica bombardeado com tantas notícias que as pessoas, quando falam assim, faz um MEI, que você vai pagar 60, 70 reais, você vai ter ali um auxílio da Previdência Social, aí a pessoa fala assim, mas a Previdência está quebrada.
Sabe o que acontece? É o seguinte, é lógico que a Previdência hoje ela vive uma situação difícil, tem um déficit, né? Ela paga mais aposentadorias do que arrecada, enfim e tal, mas assim, de forma geral, o governo ele vai ter que ajustar suas contas para pagar, mas ele tem que honrar. Aqueles que já Ele fez. tem que honrar. Em algum momento é Então, possível que ele assim, pare com isso. o mínimo tem que ser feito. E esse mínimo pode ser o MEI. Sim. Entendeu? As pessoas dão um argumento de que a Previdência pode quebrar ou está quebrada para não fazer esse tipo de pagamento. Só que a pior decisão é essa. A pior decisão é não fazer. É melhor você pagar lá 60, 70 reais, enfim, e você poder estar elegível a receber uma aposentadoria, porque uma hora o governo ele vai ter que ajustar, ele vai ter que refazer suas contas lá, mas ele tem que honrar. Ele não vai poder retroceder nesse caso, entendeu? Então, assim, são coisas simples que podem ser feitas, mas que, infelizmente, por má informação ou pela falta de informação, enfim, acaba gerando muito ruído e as pessoas acabam passando dificuldades extremas. Rapaz, eu conheci um casal de missionário, foi missionário a vida inteira no Brasil. Casal de americanos, missionário no interior de Goiás. E um dia eu fiquei hospedado na casa deles nos Estados Unidos. E aí eu perguntei para a filha, eu tenho que perguntar, como que é? Eles eram missionários no interior do país, ganhavam muito pouco. Como é que eles conseguiram comprar uma casa aqui, uma casa tão boa dessa, uma casa boa? Falou, João, papai e mamãe, eles economizavam migalhas. Qualquer coisa que sobrasse, eles mandavam para cá para a gente juntar para ele. Agora, olha o que é a visão do americano. Eles não queriam morar naquela casa. Aquela casa era a aposentadoria deles quando eles ficassem velhos. E, de fato, eu quando visitei Dona Catarina Risoner, ela estava num tipo, chamado de um asilo. Pagava $12.000 por mês. $12.000 por mês. E de onde vinha esse dinheiro? Da casa que ela vendeu. Cara, e eu sei que isso é do americano. O americano ele é mais temático. Nós não somos assim como cultura. Nós temos que ser, né? Sim, assim, a gente precisa tomar pequenas ações para isso fazer um diferencial no futuro. E são coisas simples, entendeu? Então, assim, às vezes, por exemplo, quando a gente pensa num orçamento, assim, a primeira coisa que a gente pensa é como que a gente vai gastar. Ah, eu vou gastar, e depois que a gente vai ver, se sobrar alguma coisa, quanto que a gente vai investir. Só que a gente deve inverter a lógica disso. A gente recebe um dinheiro, né, e aí a gente vê o quanto que a gente vai contribuir, enfim, e tal, ali na igreja, enfim. A gente tem que depois definir assim, poxa, eu preciso cuidar do meu futuro, porque você também, João, você é responsável pelas suas decisões do passado, pelo que você está vivendo hoje, mas também você tem que cuidar do futuro. Então, vamos dizer assim, o seu orçamento, ele deve refletir essas três situações. Então, muitas vezes, se eu tomei boas ou péssimas decisões no passado, eu preciso ser responsável por elas, eu preciso administrar o presente e cuidar do futuro. E eu preciso ser intencional no sentido assim, poxa, mesmo que sejam 30 reais, 50 reais, eu preciso fazer algo para pensar no futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Ao futuro Deus pertence. Deus vai, no curso da história, nos dando sabedoria para trilharmos os caminhos, e Ele vai nos auxiliando, só que a gente precisa fazer algumas ações para que isso reflita em benefícios lá no futuro. E previdência é um negócio que a gente não... Às vezes não dá bola porque é muito longe, mas um dia ela chega. Um dia a aposentadoria chega, o tempo passa, ele passa rápido, e as nossas necessidades elas são presentes. Eu vejo minha mãe. Minha mãe tem 98 anos. Ela está totalmente senil, ela fica 24 horas por dia na cama, totalmente inconsciente. Precisa de 2 pessoas 24 horas por dia para ela. Ela tem uma aposentadoria de um salário mínimo do tempo que ela trabalhou e que meu pai deixou para ela. Se não fosse isso, e a gente, os filhos ajudam como podem na manutenção disso, porque não é só isso não daria. Mas se não fosse isso, eu fico assim, como que a gente iria cuidar da minha mãe? Ou seja, é um salário mínimo, mas como ajuda? E falando até um pouco sobre, assim, por exemplo, Paulo, ele construiu tendas para não ser um peso para a igreja. São esses tipos de atitudes que a gente precisa entender e pensar, que a gente precisa cuidar da nossa vida financeira e a gente tentar ser o máximo independente no sentido assim, de a gente poder trabalhar aquilo que a gente recebe, cuidar do futuro, e claro
que, de forma generosa, o corpo de Cristo vai ser sensível e vai ajudar. Mas a gente não pode colocar o peso das nossas decisões o tempo todo, pelas falta de decisões, sempre sobre as costas dos nossos irmãos, para que não seja um peso de fato. Então, se a gente pode fazer algo hoje, Deus tem nos dado saúde, sabedoria, inteligência para a gente agir hoje, a gente deve fazer. Então, por isso que, por exemplo, esse podcast e outras informações que a gente pode difundir sobre o tema é tão importante para que hoje a gente tome decisões para que a gente não seja um peso para o nosso irmão, para a nossa família, e que a gente possa fazer com que, por exemplo, os nossos filhos não sejam responsáveis totalmente pela nossa velhice. Eu li hoje 2 Coríntios que fala que cabe aos pais entesourar os filhos, não ao contrário. E a gente tenta trabalhar nessa forma, assim, sabe? Então, lógico que acaba que existem situações em que a gente não vai ser possível fazer alguma coisa ou outra, mas sim, a gente precisa entender que a nossa tarefa é administrarmos bem, entendermos o que a gente precisa fazer para não sermos um peso para o nosso próximo, né? Lógico, generosamente as pessoas vão estender a mão, mas o que eu não posso é criar essa obrigação o tempo todo pela minha falta de ação, enfim. Claro. Que situações você tem visto de descontrole financeiro nas pessoas que te procuram? Então, existem alguns casos, mas teve um emblemático que me marcou muito. Quando eu iniciei o Instagram, a gente... Eu já aproveitar, qual que é o seu Instagram? É silvano.nit, Navio Igreja Terra, porque era o nome de uma empresa que eu estava pretendendo abrir, né, e tal, para fazer alguma coisa de análise de investimentos, enfim, e aí ficou como isso, assim, silvano.nit. E aí, nessas interações, fazendo alguns posts e tal, chegou um caso de uma pessoa nos procurou, uma senhora ali entre 35 e 40 anos, pedindo uma ajuda, um aconselhamento, porque ela estava passando por uma dificuldade financeira. E aí eu e minha esposa, a Silvia, a gente marcou uma conversa, na época era pandemia, então a gente marcou uma conversa online. Aí e ela relatou uma coisa que me chocou bastante, confesso, assim, que foi, acho que o primeiro caso mais emblemático para mim, que aí depois fui conhecendo tantos outros, né? Mas esse me marcou muito, porque ela chegou com uma realidade falando que o marido ganhava bem, ganhava muito bem, por sinal, então ele sozinho mantinha a casa, e ela tinha trabalhos esporádicos, assim, ela, arquiteta, fazia alguns trabalhos e recebia à medida que ela executava esses trabalhos. Então eles tinham uma renda muito tranquila, nunca eles tiveram dificuldade financeira, começaram o casamento muito bem, enfim, com filho já, e até que ela relatou que teve um dia que ela foi fazer uma compra simples, uma coisa de menos de R$30, alguma coisa assim, ela foi passar no débito e ela, na hora que ela foi passar o cartão, a máquina acusou que não tinha saldo, que não foi autorizada a transação. Ela achou estranho, ela foi entrar no aplicativo do banco e viu que não tinha dinheiro. Ela, muito estranho, porque sempre tiveram muita tranquilidade e tal, eles tinham um nível de renda e eles gastavam, sei lá, metade da renda, então eles tinham um nível muito tranquilo. E ela foi procurar o marido, falou assim, o que aconteceu? Porque eu fui, cadê o dinheiro? Assim, fui só fazer uma compra simples. Falei, então, acontece que a gente está muito endividado, a gente está devendo R$500 mil. 500 mil? 500 mil reais. Aí, mas como assim? 500 mil reais? A gente está devendo 500 mil reais, e é porque eu comecei a fazer algumas operações no mercado financeiro, eu não entendo muito bem, eu achava que eu entendia, eu comecei a apostar cada vez mais, achando que eu ia recuperar o que eu perdi, eu fui me afundando, até que, quando eu vi, eu fui tirando dinheiro do cheque especial, pedindo empréstimos, e aí eu estou devendo ao banco hoje 350 mil. Tá, mas você está devendo 350 mil, você falou que estava devendo 500 mil, então, 150 mil eu peguei com o seu pai. Nossa! O meu pai? Como assim? A gente está devendo dinheiro para o meu pai e meu pai nem me contou. Resumo da ópera. Então, o marido não contou para a esposa a situação que eles estavam vivendo. A esposa
acabou não se importando, não querendo entender como é que era a situação financeira deles, isso também é um problema. Então houve ali um problema, sim, tem um problema financeiro, mas um problema muito mais profundo ali também de intimidade, ali de fidelidade financeira, né, de intimidade. E ainda teve o problema com o pai. O pai não contou para a filha que ele estava emprestando dinheiro para o genro para recuperar um dinheiro perdido no mercado financeiro. E pediram uma ajuda. Como é que saía dessa situação? E como é que sai de uma situação dessa? Essa era uma situação particular. Deixa eu fazer um parêntese, falando com você. É possível que você se veja numa situação como essa. Em qualquer hipótese, a gente quer trazer mais um peso sobre você. Pelo contrário, a gente quer trazer à tona todas essas possibilidades, mas há uma saída. Então, com calma, tá bom? A gente não quer te vergonhar de qualquer maneira, tá bom? Desculpa. Não, que isso, exato. E assim, a primeira coisa que a gente teve que trabalhar era... Eu falei assim, a gente precisa marcar uma conversa com o seu marido também. É lógico que pela internet, o fato da gente não conhecer bem a realidade deles como casal e tal, a gente não conseguia já de imediato entender várias questões, várias raízes desses problemas. Porque o problema financeiro, ele pode ser a raiz, mas muitas vezes ele é só uma consequência de outros problemas que existem. Então o fato de ele não confiar à esposa essas informações é um problema. Um problema mais do que financeiro. Há um problema de confiança, um problema de transparência, de fidelidade, enfim. Então, a gente chamou o marido para uma conversa, a gente primeiro fez um trabalho, a gente estudamos a Bíblia junto durante umas 2, 3 sessões, entendendo sobre mordomia, sobre todos os aspectos de que não pode haver segredos entre um casal, afinal de contas são uma só carne, e o dinheiro de um é o dinheiro de outro, e mais do que isso, o dinheiro é de Deus, entendendo vários desses aspectos. Aí sim a gente foi para a parte financeira, porque sem a gente construir uma base sólida, de nada adianta. Né? Não adianta eu simplesmente... poderia ser uma pessoa muito rica, poderia oferecer, sei lá, 500 mil para resolver o problema, mas se não resolver o problema, a raiz, ele poderia acontecer de novo. Então a gente tratou isso, mas a gente falou assim, como a gente não é da sua igreja, enfim, a gente recomenda que vocês procurem um acompanhamento, né, para um conselheiro, seja com o pastor da igreja ou com pessoas piedosas que possam caminhar com vocês para os auxiliar nesse processo, porque tem uma questão ali que vocês precisam trabalhar dentro do casamento de vocês. Quanto à parte financeira, vamos analisar a situação. E a gente foi analisando, ele já estava devendo há um tempo, então existem algumas regras lá dentro de bancos, quando você deve, sei lá, você está devedor há mais de um ano, você pode conseguir bons descontos na hora de você pagar um empréstimo que está atrasado. Então, a gente trabalhou, a gente procurou algumas soluções e no final das contas eles conseguiram um desconto de 95% dessa dívida. Era uma situação especial, eles estavam devendo há mais de um ano, enfim, e isso foi possível. Então, com um esforço ali financeiro, eles tiveram que reorganizar as coisas, o orçamento, enfim, para se comprometer com o banco a pagar em algumas parcelas. Eles pagaram e hoje eu, infelizmente, não tenho mais contato com eles, mas foi uma alegria eles saindo dessa situação, mas a gente precisa estar atento porque, infelizmente, isso pode acontecer em qualquer lugar. O que é interessante é alguém disse para ele que era uma coisa fácil. Porque o vendedor, ele sempre vai dizer que vai dar certo. Eu agora estou chamando de vendedor aquele consultor financeiro. Sempre vai dar certo. Só que o risco é seu e a oportunidade é dele, né? Exatamente. Ele viu propagandas nas redes sociais de como era fácil fazer alguns tipos de operações no mercado financeiro e ele acreditou. Ele viu uma pessoa assim parando num semáforo, ele falou assim, olha, veja como eu faço aqui eu ganhar dinheiro. Aí ele filmou. Né? A propaganda era o cara parando no sinal, no semáforo, e aí ele falou assim, vou fazer aqui uma operação, tô comprando aqui, espera um pouco, vende aqui, aí ele ganhou 500 e poucos reais naquela operação. Aí, né, essa pessoa que a gente atendeu, ele falou assim, poxa, aquilo me gerou confiança, porque eu vi uma pessoa ali, sabe, numa parada, num semáforo, num sinal, ou num farol, como, dependendo de onde você estiver no Brasil, eu falei assim, poxa, conseguiu fazer 550 reais em segundos? Quem não quer? Poxa, quanto que eu posso fazer num dia? Quanto que eu posso fazer, às vezes, separando 15 minutos do meu dia para fazer isso? Aí ele ganhou, ele viu essa promessa, essa facilidade, mas na hora que ele foi experimentar, ele viu que não era tão simples assim.
Então vendeu a facilidade e trouxe um grande problema para a família dele. Eu me questiono, quem sou eu para dizer se é ou não pecado? Confesso que eu não tenho a resposta. Mas cada vez que me vem uma oferta, porque eu já sofri várias vezes pela minha ganância, várias situações em que fala assim, isso vai ser muito fácil, eu já sinto o sinal vermelho. Porque eu criei esse mecanismo para mim, é fácil para ela que não tem risco, o risco é meu. Recentemente, essa casa que está fazendo podcast, eu contratei um cara, crente, dizia que era engenheiro, que tinha uma empresa sólida, uma construtora. No final de tudo, eu descobri que não era nada disso, tomei um prejuízo aí de quase R$200 mil. Mas quando eu olho o processo todo, SJ, eu vejo onde eu errei. E uma das coisas onde eu errei era muito bom para ser verdade, aquele preço que ele estava me propondo. Então, a minha ganância me traiu, o meu pecado me traiu. E eu acho que isso é muito comum nessas situações, né? E aí, João, me permite para usar o seu caso para tantos outros casos, que assim, às vezes, ver como a gente caminhar com pessoas que possam nos ajudar em várias situações é tão importante. Por que a caminhada cristã é tão importante, essa caminhada em comunidade e tal? Como às vezes essas situações, se a gente compartilhasse com alguém, isso poderia evitar. Estou usando o seu caso aqui, mas eu conheço vários outros casos que se a pessoa simplesmente falasse assim, poxa, faz sentido isso daqui que está acontecendo comigo? Sabe, de repente uma pessoa que tem um embasamento mais técnico, ou uma pessoa que, dependendo da sua situação, seja uma questão realmente mais espiritual, é tão importante, às vezes, a gente buscar conselhos. Isso evita muito problema. Né? Só que no dia a dia a gente não quer prestar atenção, ou às vezes a gente está tão atarefado, enfim, a gente acha que dá conta de tudo sozinho, a gente acaba fazendo, assumindo alguns riscos, e às vezes não se dá conta. Então, às vezes, é tão importante às vezes a gente estar perto de pessoas que nos ajudem nas mínimas coisas. Faz sentido isso daqui? Dá um exemplo. As pessoas no Brasil gostam muito de comprar imóvel. O sonho da casa própria. Sim. Eu tenho certeza que se as pessoas compartilhassem um pouco mais a vida financeira delas e o que elas desejariam comprar de imóveis, eu tenho certeza que muitos problemas poderiam ser evitados. Então acaba que as pessoas entram em financiamentos imobiliários que não estão dando conta de pagar e acabam trazendo transtorno para a família de uma forma muito pesada, ou acabam tendo que devolver o imóvel porque não deu conta de pagar, simplesmente se tivesse pedindo um conselho. Sabe? Então, assim, são situações que, olha, a gente poderia evitar bastante se a gente conseguisse ali compartilhar um pouco mais. Não é à toa que a Bíblia coloca o dinheiro como relacionado a uma entidade, né? É um dos inimigos do Senhor. A carne, o dinheiro, o mundo, né? E o diabo. São os 4 inimigos de Deus. Mas eu te pergunto, o que fazer? Bom, o provérbio fala, como você citou, que na multidão de conselheiros a sabedoria. Mas que precauções um crente deve ter quando vir uma oferta muito tentadora? Como que ele deve reagir? O que ele deve considerar para falar, não, isso é uma coisa boa ou não? Não, isso é um investimento bom, comprar avestruz ou não? Exato. Então, assim, é lógico que ainda falta muita instrução financeira no Brasil. E isso tem melhorado? Tem, mas ainda falta bastante. A primeira orientação que eu faço, de uma maneira geral, é que as igrejas precisam se preparar para esse tipo de situação. Porque está cada vez mais comum o conselho da igreja, os pastores, a igreja de uma maneira geral, lidar com problemas financeiros dos crentes. E não é só falta de dinheiro. Não é só falta de dinheiro. É justamente ali pela ganância e a pessoa está cega por essas promessas irreais. Então a primeira coisa é precisamos debater o assunto e estudar o assunto. Biblicamente, claro, mas a gente também precisa criar palestras, rodas de discussões sobre temas um pouquinho mais técnicos. Como a gente evita pirâmide financeira, como a gente evita problemas ligados a apostas esportivas, bets que hoje consomem aí as conversas das pessoas em vários ambientes. A gente precisa debater esse tipo de assunto dentro das igrejas, porque ele está presente. Ele está presente. E
esses investimentos miraculosos, mirabolantes, a gente precisa dar informação para que a pessoa possa distinguir ali se é uma oferta boa demais para ser verdade ou se ela faz sentido. Então, a gente tem várias etapas, né? Então, para eu não cair numa parte muito técnica aqui, mas a gente precisa distinguir, poxa, caramba, a pessoa está oferecendo 7% ao mês, será que faz sentido? Não, não faz, porque o investimento, o maior investidor de todos os tempos conseguiu 1,5% ao mês durante 30 anos. Então a pessoa vai conseguir 7% ao mês por 10 anos? Isso não faz o menor sentido. Então, só que esse tipo de informação, as pessoas ainda não têm acessibilidade. E por isso que é tão importante esse momento aqui e a gente trazer esse tipo de assunto para as igrejas, porque esse é um assunto presente. E quando o dinheiro é um tabu, é um assunto que é um tabu, a gente vai trazendo muitos problemas para a igreja ter que remediar e ter que solucionar. E quando a igreja é o foco do problema, porque só enfatiza o dinheiro em tudo. Isso, infelizmente, é um mal. É um mal. A gente sabe, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e isso não está só sujeito às pessoas que estão, vamos dizer assim, entre aspas, no mundo. As pessoas, os crentes, pastores, seja o que for, as pessoas podem ser enganadas sim. E justamente acreditar naquilo que o dinheiro nunca vai conseguir dar, que é plena satisfação, sabe, o preenchimento dos seus desejos, e infelizmente isso é um problema real. Muitas igrejas têm dado voz simplesmente ao dinheiro e não de fato a quem deveria governar a igreja e o coração de cada um, que é o próprio Deus. E aí é um problema muito sério. Eu lembro, nós tivemos uma secretária que ela foi na igreja e começou assim, se você é servo, você que tem que dar 100. Tadinho, não tinha condições de dar. E ele foi baixando. Então, dê 50, dê 30. Chegou um ponto que ele falou, se você tem... Ela contando pra gente, eu e a Ranúzia, me lembro disso. Ela dizendo, se você não tem nada, dê o seu relógio. Aí ela botou a mão no relógio. Não dou, não. Mas que loucura. Igrejas viraram balcões de negócio, e não é novo isso, né? Não. A gente sabe que isso não é novo, a gente tem relatos na Bíblia, né? O pessoal ali, justamente, Cristo tirando os mercadores ali do templo, enfim, a igreja virou um celeiro de grandes negócios, infelizmente. E ainda mais, por exemplo, no Brasil, em que igrejas, e aqui não é uma defesa a favor ou contra a igreja pagar imposto, mas, infelizmente, muitos usaram essa brecha, né? Não só brecha, mas essa realidade de que a igreja não paga imposto. Então eles criaram igrejas, criam ali um trejeito de falar, uns argumentos, usa alguns versículos sem contexto. Hoje, então, com o ChatGPT, o cara pode pegar ali um sermão pronto, ele abre uma igreja justamente para maquiar ali, trazer um enriquecimento pessoal, construir o seu patrimônio pessoal dentro de uma casca de uma igreja. Infelizmente, isso é uma realidade e é muito triste, dói muito ver isso, né? Não, sem falar que, claro, não dá para generalizar, mas a gente não pode esquecer que dentro de igreja nem todo mundo é salvo, nem todo mundo é crente. Não é. Então tem muita gente que aproveita aquele ambiente, imagino, para... Falei, opa, vou ganhar dinheiro aqui. Sim. Você já viu casos como esse? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, infelizmente, as pessoas utilizam dessa situação para cometerem crimes, ou justamente para retirar dinheiro das pessoas. O pessoal usa a igreja como um ambiente fértil para esse tipo de situação, porque igreja é um ambiente onde você, no geral, há uma confiança mútua. Você está vivendo em comunidade, você confia no seu irmão de uma maneira geral, né? Você está ali todo domingo, você vê seu irmão ali todo final de semana, participa de algumas programações, enfim. Isso vai gerando um senso de confiança. Só que o criminoso, enfim, e eu falo criminoso mesmo porque há casos de crimes mesmo sendo cometidos, ele se aproveita desse tipo de situação para falar assim, tá vendo?
dentro das organizações, então o pastor é uma pessoa mais confiável, né? Isso pensando como esse tipo de pessoa vê a igreja. O pastor é uma pessoa ultra confiável. Existem os anciãos da igreja, existem as pessoas que são os mais confiáveis, então ele vai vendo como é que funciona a igreja e ele quer atingir essas pessoas. Por exemplo, a gente tem casos aqui no Brasil das famosas pirâmides financeiras. Pirâmide financeira não é algo novo, só que cada dia ela veste uma roupa diferente. Antigamente, a gente, para quem lembra aqui, sei lá, dos anos 80, anos 90, vai lembrar ali de Avestruz Master, Fazendas Reunidas Boi Gordo e várias outras situações. Não é um negócio que nasceu no Brasil, isso já existe há um bom tempo, mas isso vem tendo contornos, vem tendo roupagens diferentes. Hoje a grande forma das pessoas entrarem em pirâmides financeiras são as chamadas criptomoedas. É o Bitcoin, é não sei o quê. É lógico que tem investimentos e investimentos, mas as pessoas utilizam dessa dificuldade da gente entender e aí vai lá e fala assim, não, vou oferecer uma coisa que é uma oportunidade incrível, ele não vai conseguir distinguir se é uma boa ou se é fora do padrão ou não é, vou oferecer isso o próprio nome já é imponente, né? Exatamente. Coisa cibernética, criptomoeda. Exatamente, mas o objetivo é esse mesmo, para que a pessoa não entenda muito bem, mas que seja simples. Não, ele vai te pagar 7% ao mês. 7%. E esse exemplo que eu estou te dando é um exemplo real, em que uma organização criminosa, só pode ser chamado disso, inclusive isso tem caso já julgado, enfim, né, por isso que posso falar tranquilamente, de pessoas que se utilizaram de igrejas para angariar pessoas para a prática de ilícitos. Então o que acontecia? Essas pessoas criaram uma pirâmide financeira lá no Nordeste, e aí elas... Qual é o grupo mais fácil de conquistar a confiança das pessoas? Infelizmente era a igreja. Então esse grupo começou a fazer lives no Instagram, fazendo devocionais, começou a fazer alguns eventos sociais de angariar alimentos, enfim, para ajudar uma igreja, ajudar um missionário, ajudar fulano, e aí foi atraindo personalidades também regionais. E aí eles foram ganhando autoridade, e eles foram lá, como eles postavam sempre no Instagram, uma foto de a Bíblia aberta com um versículo marcado, eles faziam lives no Instagram de devocionais, e aí eles foram chegando nas igrejas, chegando em pastores, chegando em diáconos, presbíteros, e aí era mais fácil ele atingir essas pessoas, porque eles viam assim, poxa, você vai oferecer algo seguro e tal, e elas eram pessoas de altíssima confiança dentro de uma igreja. Um pastor, um diácono, um presbítero, se ele entra em alguma coisa, talvez seja muito mais fácil os outros membros da igreja entrarem. E isso aconteceu. Cara, que loucura. Mas isso foi tudo muito pequeno. Mas infelizmente é isso que acontece. Então, criminosos têm se utilizado de igrejas e atingido principalmente os irmãos mais influentes da igreja, vamos dizer assim, porque tem igreja que não é conselho, né? Mas assim, pensando numa igreja presbiteriana, ele vai pegar ali o presbítero, ele vai tentar ali arrematar ali o diácono ou o próprio pastor para entrar nessa oportunidade imperdível. E aí na hora que eu, por exemplo, estou sentado na congregação, né, e ali no final da igreja e escuto que o presbítero fulano, ou o diácono fulano, ou o pastor fulano entrou naquilo, poxa, se ele entrou, deve ser algo interessante. Não, e sabe que eu digo... Ele não vai ser ganancioso nesse ponto. E sabe que eu digo que as pessoas desarmam? Porque nessa minha relação com essa empresa que me enganou, muitos começaram a procurar, João, você indica. Que bom que você está construindo. As pessoas, por confiar em mim, passavam por inferência confiar também na empresa. E não era nada confiável. Interessante, hoje, e essa empresa, no início, me procurou e falou assim, João, se você quiser, viu que eu era uma pessoa que tinha alguma influência, se você quiser, cada indicação que você me der, eu te dou um percentual de desconto na sua obra ou em dinheiro. Eu falei, eu não quero nada, cara. Qualquer pessoa que eu te indicar, se você fizer negócio, Deus te abençoe. Nada além disso. E João, ainda bem que eu fiz isso. Só para te contar assim, para aprofundar um pouco mais o caso, esse caso que eu estou te falando, lá no Nordeste, viu que algumas igrejas, alguns pastores, presbíteros, diáconos, enfim, entraram,
teve um casal que o marido era taxista e a esposa dona de casa. Ele tinha uma licença ali para ser taxista, enfim, tinha um veículo, e eles viram que se eles vendessem o carro, né, e investisse nessa empresa, mais o dinheiro que eles tinham separado para a aposentadoria deles, Puxa vida. eles teriam uma renda mensal 3 vezes mais do que eles esperavam na aposentadoria. Então eles foram lá, venderam o táxi, pegaram todas as economias que eles tinham, investiram nessa empresa, na crença de que daria certo, por 3 meses receberam, e depois não receberam mais, e aí não tem mais o dinheiro da aposentadoria, não tem o dinheiro do veículo para ser taxista, então não tem nem renda mais. Gente, Então, veja como a gente precisa se atentar. Veja como a igreja precisa se preparar, se blindar sobre esse tipo de assunto, porque é um assunto vivo. É um assunto presente nas nossas igrejas. Muitas vezes ele está oculto, porque as pessoas não têm discutido, não têm falado, só muitas vezes ali por alto, porque como o assunto é um tabu, né, eu não vou tratar muito disso. A primeira reação da gente é tão vergonhoso você ser enganado, que a tua primeira reação é falar assim, cara, não acontece para ninguém. É ocultar. Não acontece para ninguém. Mas aí o irmão falou, João, se você não contar, outros podem cair. Você tem que contar. Exato. Eu falei, não, faz sentido. E não só contar e se colocar diante de Deus, espera aí, o que me levou? Onde que eu errei? Cara, eu fui ganancioso. Era irreal aquela proposta dele. Então, estou pagando o preço da minha ganância. Recentemente, estava aconselhando uma pessoa que bem instruída, né, que, assim, eu vou caracterizar isso porque isso é importante. A pessoa com uma boa formação, graduação, pós-graduação, uma pessoa com um bom cargo, um oficial da igreja, enfim, veio me procurar falando que tinha caído num golpe. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas muitas vezes acham que é só conhecimento, mas o nosso coração é enganoso, João. Então, assim... Eu sei. Entendeu? Acha que só o conhecimento vai gerar, o conhecimento técnico, vai gerar, vai mitigar riscos, vai eliminar problemas. Não vai. É algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo, que a gente precisa sondar o nosso coração, a gente precisa pedir auxílio do Espírito Santo para a gente não ser enganado e a gente não ser ludibriado, a gente não ser levado pela ganância. Então, só que foi muito legal, ao mesmo tempo, dessa pessoa me procurar, porque foi rápido. Ela viu que ela tinha caído rápido e a gente pôde achar uma solução rápida. É lógico que, como sempre, eu sempre vou atrás e falo assim, poxa, meu irmão, mas por que você caiu nisso e tal? Não no sentido de humilhá-lo, nada disso, mas para a gente refletir, entender e pedir auxílio ao Espírito Santo para que evite cometer esses erros novamente, que ele possa trabalhar, se alimentar da palavra, para ele realmente puder ali reorganizar o coração para entender aquilo, se ele está sendo ganancioso, se ele está sendo avarento, se ele está sendo generoso. Então, mesmo nas pessoas que a gente acha que tem mais conhecimento, elas estarão mais imunes? Não necessariamente. Porque o nosso coração ele é muito acima daquilo que a gente coloca como conhecimento técnico. A gente lida todos os dias. Eu, mesmo tendo conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, eu lido com meus problemas, João. Eu tenho as minhas dificuldades, eu luto contra a ganância, eu luto contra a avareza. Muitas vezes eu não sou generoso e eu reconheço isso. E eu preciso pedir e me humilhar diante de Deus todos os dias para que eu possa ser transformado, para que Ele possa, que o Espírito Santo me ajude a trabalhar o meu coração, me alimentando da palavra, porque a gente vai lutar isso todos os dias até a volta de Jesus. Então a gente precisa realmente trabalhar isso. Mas a gente falou, quando a gente fala das pirâmides financeiras, quais são os indícios que que o crente deve ligar a chavezinha e falar, opa, isso não está me cheirando bem. Quais são os indícios? Beleza. Bom, o primeiro indício é
retorno muito acima daquilo que é possível. Então, assim, qualquer coisa, sei lá, acima de 3, 4, 5% ao mês é irreal. O que já é 3, 4% já é. Já. E aí, as pessoas, elas muitas vezes falam assim, não, mas é possível. Se a pessoa promete já, se a pessoa já promete, já é um indício. Porque quando a gente vai estudar investimentos, a gente vê que o retorno passado ele não é garantia de um retorno futuro. Sim. Essa é uma máxima que a gente coloca no mercado financeiro, enfim. Só que muitas vezes as pessoas não estão habituadas, não conhecem o linguajar do mercado financeiro, mas isso é uma verdade. Uma pessoa que promete um retorno, você já acende o sinal amarelo. Só que já começa por aí. E um caso e duas situações que são muito tem que apresentar outros sinais amarelos, se não vermelho, para você caracterizar isso. Por exemplo, se você pode resgatar esse investimento a qualquer momento. Se você pode resgatar, não, você tem que ficar preso 1 ano, você tem que ficar preso 7 anos, ou se para você não ficar preso você tem que trazer outra pessoa, aí, meu amigo, aí já é um indício sério de pirâmide. Porque a pirâmide é justamente isso, é como se fosse um balde furado. Você vai trazendo pessoas enquanto vai escoando dinheiro. E a pirâmide é justamente isso, é o quê? A gente aumentar a base para pagar o dinheiro das pessoas que entraram antes. Sim. Então, se eu preciso, para eu sair, eu tenho que arrumar alguém para o meu lugar, isso já não existe. Claro. Então, isso é um indício sério de pirâmide. Tá? E óbvio também, assim, se é um investimento que não tem regulação, que não é regulado, isso já é um problema. Por exemplo, se você vai investir em ações, se você vai investir em fundos de investimento, se você vai investir num tesouro direto, isso tudo tem regulação, tudo isso tem norma, o Banco Central olha, aí tem um outro órgão que é chamado a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, eles olham tudo isso. E o nosso mercado brasileiro, por incrível que pareça, a gente tem esse síndrome do patinho feio, achando que nada aqui presta, a gente tem um dos sistemas mais seguros do mundo de investimentos. Então, se é um investimento regulado, e aí lá no site vai ter, enfim, você pode pesquisar também na internet, se ele é regulado pelo Banco Central ou pela CVM, beleza. Se não é, aí você nem deve pisar, nem deve se aventurar. Então pode saber, avestruz máximo, fazendas reunidas boi gordo, uma diversidade de pirâmides aí ligadas a criptomoedas, nada disso é ligado ao mercado financeiro. E é justamente esse argumento que eles falam. Não, é pelo fato de a gente não estar no mercado financeiro que a gente vai lá e multiplica a sua rentabilidade. É justamente aí que ele está te enganando. E se você pisou lá dentro, como é que sai? Como é que resolve isso? Aí existem alguns casos. Você pode acionar a justiça. Você pode acionar a justiça para você tentar reaver o dinheiro. Existem casos ainda que, dependendo do nível da maturidade dessa pirâmide, você consegue sair. Se ela está muito no início, você consegue sair. Agora, se você for um dos últimos a entrar, ele vai dificultar toda a sua vida para você sair. E às vezes ele não tem mais condições realmente de pagar. E aí, infelizmente, mais uma vez, entrar na justiça, uma ação literalmente criminal, porque no caso é uma pirâmide é um crime contra o sistema financeiro, então é uma questão criminal, e pedir a Deus para que você consiga reaver o seu dinheiro, mas não vou enganar, é muito difícil. E conheço casos de pessoas dentro de igreja que não conseguiram, estão até hoje arrastando ações, e é muito complicado, porque às vezes a pessoa ou ocultou de uma forma muito bem feita, ou realmente o cara já gastou todo o dinheiro e não tem mais o que devolver, e ele vai pagar a pena. Entendeu? Então, infelizmente, tem situações que não é possível reaver. Eu tive um colega de trabalho que ele começou a mexer com o mercado dos capitais. E aquilo começou a consumir de uma tal maneira que ele passava o dia inteiro na frente do computador. Até que chamaram ele e falaram assim, olha, você trabalha aqui para fazer essa atividade. O que você faz é olhar o seu negócio o dia inteiro. Decide o que você quer fazer da vida. Porque aquilo te consome. Porque você... A impressão que me dá, eu não mexo com essas coisas, mas me dá a impressão que é assim, eu tenho que cobrir hoje o que eu perdi ontem. E aí você vai... É um vício. Isso é um vício.
João, assim, as empresas, inclusive vamos dizer assim, as reguladas, elas não são bobas. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, sei lá, nos anos 70, nos anos 60, quando você investia em ações, a pessoa ela tinha que sair de casa para ir num local específico para passar um cheque e comprar uma ação. E ela via as coisas pelo jornal. Só que o jornal é estático, você não vê brilho, você não vê números piscando, você não vê cores. Só que isso foi evoluindo. E principalmente aqui dos anos 2000 para cá, hoje se você vai comprar ações, por exemplo, você entra num negócio chamado home broker, que é um terminal. Você entra no computador, você vai lá, compra e fica um monte de coisa piscando. Essas coisas ficam piscando não é porque é uma questão apenas didática. É justamente para alimentar aquele desejo. É a tal da dopamina. Você fica alimentado por aquilo. E isso vai gerando vício. Então, por que as pessoas hoje, por exemplo, em bets, elas ficam cada vez mais viciadas do que as pessoas de loteria? Tem gente que joga loteria toda semana e não está afundada como tem gente afundada nas bets. Ou nos cassinos online. Por quê? Porque esses cassinos online, nessas bets, elas são aplicativos que dão estímulos visuais para justamente te prender a atenção. Então, veja, nada é por acaso. Então, os estímulos visuais são justamente para te atrair mais ainda para o vício. E as pessoas acabam não percebendo. Acham que é uma estratégia, não, aquilo é didático. Não é. Tudo tem um motivo. Em 2003, eu fui estudar inglês na Nova Zelândia. E aí, lá eu conheci um irmão que já tinha sido missionário no Brasil. E um dia ele falou assim, João, eu tenho que ir no cassino para entregar um negócio pro meu irmão. Você quer lá conhecer como é que é um cassino? Tá, eu nunca tinha entrado no cassino na minha vida. Aí quando chegou na entrada, ele falou assim, olha, eu vou te falando as coisas, por onde eu falar você não olha. Eu vou te guiando, vou te falando as coisas aqui dentro. Aí ele começou assim, essa daí queimou 2 apartamentos. Eu não entendi, o que ele queimou 2 apartamentos? Esse daí queimou um carro semana passada. Aí quando saiu, eu falei, Tony, o que você quis dizer com isso, cara? Não, aquela senhora já queimou, já vendeu 2 apartamentos que ela tinha, porque ela fica o dia inteiro sentada ali na frente. Tem sido comum, eu sou de um tempo, eu me converti velho, já tinha de 21 para 22 anos de idade. Mas quando criança, eu sempre escutava falar que crente era aquele cara que não bebia, não fumava, não jogava. Tem sido comum você ver crentes hoje envolvidos com jogos de azar, com cassino, com essas coisas? Não, hoje, infelizmente, eu vou ter que falar que, infelizmente, assim, a gente vê muito crente bebendo muito, fumando muito e jogando muito, infelizmente. Olha, é cada vez mais comum. E especialmente entre jovens e homens. Não que as mulheres estejam imunes. Não estão. Mulheres também têm jogado. Só que hoje isso tem atraído muitos jovens, muitos homens. Antes da gente falar dessas coisas em si, você como conselheiro, um cara da área, o que está por trás da cabeça da pessoa que faz ela querer entrar nisso? Aí vamos lá, tem várias questões. Por exemplo, tem um caso, por exemplo, do jovem que é justamente pelo novo formato de trabalho. O que ele acha que é trabalho? Então, muitas vezes isso não está bem formado no coração dele. Ele não sabe o que é trabalho de fato. Entender biblicamente o que é o trabalho. Entender que o trabalho exige esforço. Ah, mas existe o trabalho inteligente. Sim, o trabalho inteligente, mas o trabalho inteligente também exige esforço. Só que o jovem de hoje, consumido de novo, não estou falando que as redes sociais são mal, mas é um cuidado que a gente tem que ter do que a gente se alimenta. Então, muitas vezes nessa crença de que eu só preciso trabalhar 4 horas por semana, que é um livro muito famoso aí que ganhou muita projeção nos últimos anos, a pessoa acha que isso é uma verdade. Eu não, só trabalho 4 horas por semana, só fazendo aqui uma coisinha ou outra e tal, porque eu quero viver já ser independente financeiro aos 25 anos. E aí as pessoas acreditando nisso, né, nessas formas, ele não compreende bem o que é o trabalho e acaba caindo nesse tipo de coisa. Às vezes, pessoas entram nessa porque pela sua falta de organização financeira, do cuidado financeiro,
muitas vezes ele tem recorrido a opções mirabolantes, ou, vamos dizer assim, a sorte, para achar que isso vai garantir o sustento da família. Como as pessoas têm dado muito mais interesse e voz às redes sociais ou a casos muito específicos, eles acabam acreditando que isso é uma verdade absoluta, que ele vai poder fazer isso de qualquer forma e tá tudo bem. Há casos de pessoas amigos meus me confidenciaram, pastores me confidenciaram, eles estavam tratando casos, por exemplo, de uma esposa que trabalhava, tinha um emprego formal, e um homem ficava em casa só apostando em bet, porque ele achava que isso era um trabalho. Essa é uma realidade, João. Essa é uma realidade. É muito surreal. Essa é uma realidade. Tá na hora de ir para casa. Esse mundo não é mais para mim, não. Essa é uma realidade. Então, o homem acha que isso é um trabalho normal, acha que isso é um trabalho, e aí ele fala assim, não, eu vou ganhar mais dinheiro aqui, eu já fiz minhas contas, eu já vi o vídeo fulano de tal, eu já fiz o curso tal de operações de bets e tal, e que eu vou ganhar dinheiro, e você vai lá, você vai garantir o nosso plano de saúde e a previdência, eu vou aqui abastecer a nossa casa. Só que isso é um ledo engano. É um ledo engano. Então, as pessoas têm chegado nisso assim. Entendeu? Porque a gente vai deturpando o que é o trabalho, vai deturpando o que é o trabalho de um homem dentro de casa, na função de provedor. Ele vai deturpando tudo aquilo que, assim, ó, trabalho exige esforço, exige conhecimento, exige gastar suor. Mas não. Acredita nesse engano de trabalhar 4 horas por semana e acha que está tudo bem. E essas empresas de cassino online, como que elas têm... Você falou no caso das pirâmides, como elas se aproximam, o modus operandi deles, de usarem... Eu lembro de uma vez, olha, você está falando, estou lembrando dos anos 80, 90, de um amigo que me chamou para ir ver um negócio da Amway. Sim, eu falei, cara, eu não quero mexer com... Não, João, é um negócio legal, cara, o produto é nosso, o produto é fantástico, você só tem que ir numa palestra comigo. Eu fui. E o que hoje vai falar um pastor. Eu já falei, bom, já tem uma coisa estranha aí. E aí, quando eu fui lá, o pastor começou a falar, eu falei, cara, esse cara não é pastor, cara. Tudo que ele falava era dinheiro. Não tinha nada de Bíblia. Eu falei, e desde sempre, eu me converti já com essa cabeça. Crente fala de Bíblia. Como você estava falando o tempo inteiro, falando que a vida da gente tem que estar à luz da palavra. Eu pergunto, como que essas coisas, qual a estratégia que essa empresa tem usado para poder cooptar os irmãos, as pessoas dentro da igreja? O que você tem visto? Você é muito mais astuto, olha, mais aguçado que o meu nisso. Então assim, você trouxe 2 casos. Você tem o caso dos cassinos online e das bets, vamos dizer assim, né? E ainda tem o caso das empresas que a gente chama de marketing multinível. Por exemplo, marketing multinível. Amway, aí você tem aquela de cosmético, Mary Kay e tal. Só que no caso do marketing multinível, o produto existe, diferente de uma pirâmide. Pirâmide é algo criminoso. Marketing multinível é uma estrutura de empresa que dá recompensas, enfim, numa espécie de quase pirâmide, vamos dizer assim, mas o produto existe. Você pode... Herbalife, você pode pegar ali um shake, alguma coisa. Existem. Tá tudo certo. Só que a gente tem que ter muito cuidado como a gente trata desse tipo de assunto dentro da igreja. Porque a igreja é uma comunidade dos santos para crescer em comunidade. Só que, infelizmente, pessoas que têm trabalhado, eu não estou aqui falando que todas as pessoas fazem isso, mas, infelizmente, muitos que trabalham em empresas de marketing multinível utilizam a igreja para vender os seus produtos. Existe um livro do Randy Alcorn, chamado Dinheiro, Bens e Eternidade, e ele traz um capítulo específico sobre isso. Do cuidado que a gente tem que ter ao lidar com esse tipo de assunto na igreja. Ele contou casos de pessoas que, por exemplo, chamavam um casal que trabalhava com produtos de limpeza nesse negócio de marketing multinível, e aí ele falava o seguinte, que o casal chamava 2 irmãos da igreja na sua casa para um jantar, ali para um momento de comunhão, e aí ele simulava uma caída de vinho no tapete para que a pessoa fosse lá e utilizasse o produto para vender
o negócio dele. Ai, ai. Então, aí você vê que esse é um jeito errado. Uma coisa é você trabalhar nesse tipo de empresa e você fora do ambiente de igreja, a pessoa te procurar e ok, tá tudo certo. Mas fazer da sua igreja um balcão de negócios é um problema. Agora, empresas como cassinos online e essas de apostas esportivas têm utilizado, inclusive, linguajar de crentes, cristãos, para difundir esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não vou dar o nome da empresa, mas eu vou dar qual é o slogan dela. Em vez de ela falar aposte já, aposte, ele fala profetiza já. Eu já vi, claro. Não é à toa. Sim, sim. Gente, nada é à toa. Sim. Nada. Não sejamos inocentes. Então, o profetiza já é justamente isso. Não, poxa, o profetizar no linguajar comum, principalmente em várias outras denominações, né, como se fosse uma adivinhação do futuro. Infelizmente, pessoas têm colocado a questão de profetizar dessa forma, né? Então, veja que eles utilizam linguajares do meio cristão para atrair pessoas. É justamente para tirar aquela veste de algo ruim, de poxa, aposta errado. Eu aprendi que crente não aposta. Pois é. Não, mas eu não estou apostando, estou profetizando. É engraçado que as pessoas que veem profecia dessa maneira, como se fosse, como era no Velho Testamento, não aceitam ser apedrejados como o profeta podia ser no Velho Testamento, quando erravam, né? Pois é, né? Aí a pessoa interpreta do jeito que ela quer, né? Ela não entendeu a Bíblia como livro completo, né? Cara, que loucura. Eu quando vi esse Profetize Já, e eu vi até um comentarista famoso fazendo propaganda. Falei, gente, que absurdo. Mas eu confesso, na minha ingenuidade, falei, cara, estão usando o linguajar dos evangélicos, dos neopentecostais, mas não, eu vejo que não, que na verdade as pessoas estão jogando. Vou te fazer uma pergunta, você vai morrer de rir. O que é esse tigrinho? É tigrinho? É esse o nome? Jogo do tigrinho. O que é isso? É um cassino online. Porque, assim, imagina ter um monte de gente agora onde esse cara mora. É na Terra? Não, eu mesmo, assim, eu conheço de comercial mesmo também, assim, sabe? O que acontece? A aposta esportiva, primeiro na aposta esportiva vou chegar no tigrinho. A aposta esportiva você tem um evento. Você vai apostar num cartão amarelo, ou num placar de um jogo, ou você vai apostar ali numa combinação de resultados. E nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas também em alguns países da Europa, esse tipo de aposta é muito mais profundo. Por exemplo, o pessoal aposta em eleições, o pessoal apostou recentemente quem seria o novo Papa, com dinheiro mesmo. Exatamente. Não, tudo virou motivo para ganhar dinheiro. Aqui no Brasil ainda é mais ligado a essa parte de apostas esportivas. Né? Então, eu vou investir no meu time, porque isso não é um investimento, enfim, e aí a pessoa vai lá. Não, porque eu sei que o Flamengo sempre consegue um pênalti, né? Olha, isso é maldade, cara. Brincadeira. É maldade. Brincadeira. Então eu falo isso porque eu sou corintiano, todo mundo que o pessoal fala, né? Mas teve um jogador do Flamengo que foi punido esses dias, porque dizem, ainda vai recorrer, né? Por isso que eu vou colocar no. Que ele estava envolvido nisso. Que ele simulou um cartão, porque então as pessoas jogam para. Jogam. Dizendo assim, ele vai ganhar no segundo tempo. Exato. Teve um jogador que também era do Flamengo. Paquetá, né? Paquetá, e foi inocentado. Foi, exato. Então assim, isso que é o tigrinho. Não, esse é a aposta esportiva. É você apostar em um evento esportivo. O jogo do tigrinho, que o termo geral é cassino online, é o quê? É você como se fosse jogar uma roleta. Você entra num aplicativo, coloca um dinheiro e você acha que você roda lá uma roleta e acha que vai dar, sei lá, número tal. Ou que você vai conseguir uma combinação de tantos tigres. Ou que você vai conseguir é literalmente só apostar. Só que qual é o problema, João? Numa aposta esportiva, e aqui eu não estou diminuindo o problema da aposta esportiva, na aposta esportiva você tem um evento. Você tem um evento ali que pode ter uma combinação, um time ser melhor do que o outro e tal. É lógico que você fazer esse tipo de coisa, para mim, está longe de ser um bom senso e um bom uso do dinheiro que Deus tem te dado. Mas no cassino online é pior ainda, porque é literalmente uma aposta qualquer, como é uma loteria. Entendeu? Só que qual é o problema? Qual é o problema? Esses aplicativos eles foram desenvolvidos de tal forma que quando você roda, você aposta lá, no início você ganha. E aí ele te gera uma autoconfiança
que se você colocar mais, faz sentido. Poxa, se eu estou ganhando ali umas 2, 3 rodadas ali no início, natural que eu vou ganhar mais do que perder. A pessoa acha isso. Só que quanto mais ela vai colocando, mais ela vai perdendo. E é literalmente uma aposta. É jogar dados, é jogar uma roleta qualquer. Só que esses aplicativos foram feitos justamente para a pessoa gerar uma autoconfiança no início para ela perder tudo depois. Me veio à mente esse nome do Tigrinho, porque eu li uma matéria recentemente, acho que foi na CNN, falando que isso significava uma parcela significativa do país em dívida, assim, mais do que a dívida deles era assim, infinitamente maior do que aquilo que eles poderiam pagar, juntando tudo que eles ganham. Tá bom, vou te dar mais dados. Esses dados vocês podem pesquisar aí na internet, que vocês vão ver que é verdade. Se eu não me engano, as pessoas recebem em torno de R$600 do Bolsa Família. 32% das pessoas que recebem Bolsa Família jogam pelo menos R$100 no Tigrinho ou em bets. Pessoas que recebem auxílio, que é para uma alimentação, para pagar uma luz, para pagar alguma coisa, no sustento da casa. Então, quem recebe Bolsa Família, em tese, são pessoas que não têm uma condição financeira tranquila. Elas dependem de um assistencialismo. Né? E a gente sabe que muitas vezes é um momento, é uma situação importante para a família, porque ela realmente não estudou, está em dificuldade, enfim. E aí ela vai lá e recebe Bolsa Família. Em média, tá? Elas gastam isso e 32% gasta R$100 ou mais. 60% gastam pelo menos R$50. Então, veja, 60% das pessoas que recebem Bolsa Família utilizam uma parte desse dinheiro para apostar. Numa esperança de que vão sair daquela condição. Engraçado, você está falando isso, eu estou lembrando, eu estava voltando um filme aqui, porque na construção da minha casa, volta e meia ia lá com... Bom, só num desfecho eu dispensei essa empresa e eu mesmo terminei a casa. Não eu construindo, mas contratei um mínimo de pessoas, mas virou mestre de obra e, graças a Deus, terminamos a casa. E não ficou minha casa que eu tanto amo. Mas eu lembro que algumas vezes eu ia lá falar com os pedreiros e serventes, e eles estavam conversando que hoje não deu. E um dia eu perguntei, aí eu não sabia que era isso. Era isso, hoje não deu, eu sabia que era uma aposta, mas que eles apostavam com o celular, era isso então. E aí, veja... Hoje não deu, ou seja, todo na dia loteria, tudo bem que isso também facilitou. Antigamente, na loteria, as pessoas iam às lotéricas, né, para a pessoa, sei lá, apostar na Mega Sena. Antigamente ela ia na lotérica, ela tinha que ter o desprendimento de sair de casa, ou no meio do caminho, de volta do trabalho para casa, vir parar numa lotérica, pagar e apostar. Tudo bem que hoje a pessoa consegue fazer até pela internet. Mas ela não, mesmo na lotérica, e eu não estou diminuindo o problema da lotérica, não estou diminuindo o problema, é que esses aplicativos, de novo, têm estímulos visuais. E eles conseguem controlar ali o início para que você tenha autoconfiança. E eu estou batendo muito nessa tecla porque isso são registros. Você pode pegar aí várias reportagens e ver que isso acontece. No início eu achava que eu estava ganhando e eu achava que era tranquilo e tal, e depois eu fui perdendo tudo e para recuperar eu fui colocando mais e depois eu não conseguia mais. João, tem casos, eu falei do Bolsa Família, mas tem casos de pessoas que estão super endividadas, pegando empréstimos atrás de empréstimos para cobrir dinheiro de apostas esportivas ou de cassinos online. Tem casos, infelizmente, de crimes cometidos de netos matando avós, pais, para pegar herança. Que loucura. Isso é coisas recentes. Basta pesquisar que vocês vão achar aos montes. Que loucura. Exatamente. Marido matando mulher, enfim, para conseguir um seguro de vida, para pagar a dívida de jogo. Isso está muito pior. E, de novo, João, a gente, como igreja, a gente não está imune a essas coisas. Não ache que o mundo está vivendo isso e a gente está dentro de uma bolha. Não é verdade. Essa é uma realidade também da igreja. Eu lembro, quando eu fiz nem lembro quando foi isso, mas eu fiz uma pós-graduação em comunicação. A matéria que eu mais gostei foi branding, como você estabeleceu uma marca para uma empresa. E eu sou formado em comunicação, já tive há muito tempo, atuei com audiovisual, com cinema, com essas coisas. E eu sei como você, teoria das cores, posicionamento, onde você posiciona a imagem, porque teu olho, como se comporta, tudo isso eu sabia. E aí eu me lembro, SJ, que numa aula,
que o professor estava mostrando como que a indústria automobilística ela usa como é que é o termo? Eu esqueci o nome do termo agora. É que o nosso cérebro ele procura sentido em todas as coisas. Então eu vejo uma nuvem e falo, parece um ursinho, parece aquilo. Então, se você olhar os carros hoje, eles têm nomes de pessoas, ele tem formas de pessoas e parecem algumas vezes animais para que você se relacione com aquilo como se fosse um ser vivo. Na verdade é uma máquina, mas você passa a se relacionar com aquilo dali. E eu estava estudando todas aquelas técnicas e eu comecei, cara, a gente podia... Nem como se fosse hoje, cara, pensando, cara, essa técnica, se a gente pudesse fazer isso com o sermão que pregou, ele podia mostrar assim, assim, assim. Aí daqui a pouco, é como se eu sentisse na minha cabeça assim uma paulada. Ô idiota, você está querendo atribuir relacionamento humano com coisas, o nome disso é idolatria, seu pagão. No fundo, a gente tem um processo de idolatria por trás de tudo isso, né? Tem, exatamente, porque é o que eu falei, a gente vai lutar isso todos os dias. E a gente precisa entender muito bem quem governa o nosso coração. A gente lê, a gente pode ver uma passagem lá, capítulo de Mateus 6, é recheado desses versículos em relação a gente lidar com o dinheiro. Principalmente a partir ali do verso 19, vai falando lá se a gente ama mais ao dinheiro, né, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, e vai trazendo várias coisas. E infelizmente é isso. Desde a queda, a gente vem lutando com essas coisas. Né? Foi subvertida a ordem, a gente amando mais a criatura do que o Criador. Isso não só o dinheiro, mas várias outras coisas, mas o dinheiro, especialmente, não à toa, Paulo traz uma atenção muito forte falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque por meio do amor ao dinheiro, eu vou falando para Deus que ele não é bom, que ele não é suficiente, que ele não é generoso e que o dinheiro me satisfaz muito mais do que ele mesmo. Então, por isso que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é uma questão de idolatria mesmo. Desculpa estar rindo, porque eu não vou dar exemplo de terceiros, não. Isso aconteceu com um casal muito próximo, chamado Joinácio e Ranúzia. Uma vez a gente rolou um barraco. A gente estava conversando, a gente estava bem. Aí, de repente, olha assim, fulano de tal da igreja está na praia em tal lugar. Por que a gente não vai? Porque eu não estou de férias. Não, mas a gente tinha que ir por um tempão que eu estou... Não, mas se a gente for depois... Cara, virou... É incrível como o simples olhar, a não satisfação do fato de que com a situação que você está, e no fundo a gente está dizendo que Deus não está sendo suficiente para mim. Todo mundo está curtindo uma hora dessa, em janeiro e fevereiro, eu estou aqui no período que é de férias, Deus, o senhor está errado. Não, a gente está feliz porque eu estou trabalhando. Quer ver? Coloca aquela imagem lá. Assim. Quer ver? Coloca aquela imagem. Acho que, não sei, acho que dá para ver aí. Sim. Aí a pergunta é, qual círculo verde é maior? No primeiro momento, assim, acho que vai ficar até mais fácil. Lógico, eu tô aqui com viés, né? Mas... Mas eu olhando, eu assim, bati o olho, eu vejo que é um 1. Beleza, ótimo. Era a resposta que eu esperava. O que você achou? Diga sua opinião. 1 ou 2? Só tem 2 alternativas. A resposta que eu esperava. Porque isso é um fenômeno chamado relatividade dentro da ciência, da psicologia econômica. O que isso quer dizer? Quando eu coloco 2 círculos verdes e eles rodeados por círculos de tamanhos diferentes, cinzas, aqui eu tenho a impressão de que no 1, né, aqui eu tenho que esse círculo verde é maior do que o da direita, o número 2, só que na verdade eles têm o mesmo tamanho. O que isso ensina pra gente? Que assim, dentro da psicologia econômica eu vou chegar biblicamente como é que a gente vê isso. Que no 1, quando eu tenho um tamanho de um círculo, que eu tenho um nível de satisfação maior, porque quem está me rodeando está numa satisfação menor, está numa situação inferior. E na situação 2, eu tenho o mesmo nível de satisfação ou de situação, só que quem me rodeia tem um nível maior. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, João, eu ganho, sei lá, eu tenho um salário de 10 mil reais. Eu sei que isso é um salário bem generoso frente à realidade no Brasil. Vamos supor, eu tenho aqui uma situação de 10 mil reais e eu vivo no interior
de um estado aqui mais pobre, que é uma realidade. Ali o Maranhão, ou a própria Paraíba, Piauí, enfim, a gente sabe que situação ali, de repente a média ali é 1.500, 1.800, R$ 2.000. Mas eu ganho 10. Quando eu vejo que eu ganho 10 e quem me rodeia ganha 2, eu me sinto num nível de satisfação muito maior. Sim. Então, assim, poxa, eu sou um privilegiado, Sim. ou as pessoas vão até usar, nossa, como eu sou abençoado, e aí isso gera um nível de satisfação. Só que vamos supor que essa pessoa seja servidora pública, ela foi lá e foi transferida para Brasília, que a gente sabe que aqui os salários são muito maiores, o nível de renda é muito maior, o centro do poder está aqui, Sim. Nós temos servidores públicos que ganham muito mais do que isso, e ela agora está frequentando um ambiente onde ela continua ganhando os R$ 10.000 dela, só que agora ela está rodeada por pessoas que ganham 20 ou 30 mil reais. Será que ela vai ter o mesmo nível de satisfação? Não. Não vai. Infelizmente não. Não vai. Porque ela vai se comparar. Ela vai olhar, poxa, o meu irmão está ganhando 2 vezes, 3 vezes mais do que eu ganho. Só que é a mesma situação. É a mesma situação. Sim. Elas ganham os mesmos 10 mil quando ela estava rodeada por pessoas que ganham 2, e agora ela está ganhando os mesmos 10, só que rodeadas por pessoas que ganham 20 e 30. Só que aí, isso a psicologia econômica vai chamar de fenômeno da relatividade, que o meu nível de satisfação muda de acordo com quem me rodeia. Só que na Bíblia a gente vê isso como contentamento. Sim. A gente vê isso como contentamento. Então, assim, é a mesma situação. Aí na situação eu falo que eu sou abençoado, e na situação 2 eu me vejo como um miserável, ou que Deus me abandonou, ou que Deus não é bom. Sim. Porque no momento que eu vou gerando descontentamento no meu coração, eu vou afirmando categoricamente que Deus não é bom. Isso é muito presente aqui em Brasília. Que Deus não é justo. É muito presente, João. Você sabe disso. Eu sei disso. Então, assim, talvez você, não sei, em outra cidade, mas aqui em Brasília isso é muito vivo, e vou te falar por uma situação muito específica também. Aqui em Brasília, não em Brasília, mas assim, a gente tem um negócio chamado, no governo, chamado Portal da Transparência, que a gente consegue ver quanto cada pessoa está recebendo de salário. Às vezes a pessoa tem uma ideia ali, porque a pessoa está num cargo tal, num órgão tal, a gente tem um nível de renda. Só que com a questão do Portal da Transparência, e aqui eu, de novo, não quero problematizar o problema do Portal da Transparência, acho que tem coisas muito úteis, né, de a gente ver nível de gastos do governo, enfim, isso tem vários indicadores que são importantes para a transparência do governo de uma maneira geral. Eu só não acho que deveria trazer o salário das pessoas, porque eu acho que isso é uma questão muito íntima, mas são servidores públicos, enfim, vai ter vertente para todo lado. Mas isso é muito ruim, né? Eu acho que para a segurança da pessoa, só que isso também traz elementos e traz situações para descontentamento também. Porque eu sei que, por exemplo, se eu sou um policial civil, que tem um nível de renda muito bom em relação ao Brasil, mas se eu vou olhar para, de repente, alguém que, sei lá, trabalha no Senado, ou trabalha num outro órgão que ganha mais, a pessoa vai se sentir insatisfeita. Eu trabalhava numa multinacional e eu ganhava muito bem. E uma vez eu fui num banco, e aí a gerente, do nada, ela falou assim, o andar de baixo era um prédio muito grande, o andar de baixo era essa empresa onde eu trabalhava, o andar de cima era um órgão público dos melhores salários de Brasília. E aí ela falou, João, você sabia, do nada ela falou assim, você sabia que você faz parte de menos de 15%, não lembro desse número, menos de 15% dos clientes diferenciados aqui da agência? Porque o poder aquisitivo daquele lugar era tão grande que o banco botava uma agência só para atender, sei lá, 50, 200 pessoas no máximo. Falei, eu? Cliente diferenciado? Como assim? Mas em que sou diferenciado? Não, é diferenciado não que você ganhe mais que os demais, é que você não usa cheque especial. Eu falei, como assim? Porque eu sei, em médio, quanto se ganha aqui em cima, e eu sei, em médio, quanto se ganha aqui embaixo, onde eu estava. As pessoas usam cheque especial. Eu falei, cara, você não sabe de nada. Aí ela começou, sem que eu pedisse, ela começou a me dar casos de colegas meus e de pessoas que eu via chegando de carro, assim, que trocavam de carro 2, 3 vezes por ano, mas com um nível de endividamento. Aí ela falou, olha, fulano de tal, autoridade tal, trabalha aqui em cima, está com uma casa piorada, porque a dívida dele é tantos milhões. Não é possível. E eu ficava pensando, o que leva uma pessoa que ganha um salário desse se endividar dessa maneira? Tem a ver com isso. O meio leva ela. O coração, eu falo assim, o coração, ele é muito perigoso. E como é que a gente se blinda disso? Com a palavra de Deus.
Só que é isso, assim, se a gente não se alimenta disso, a gente vai se alimentar do que o mundo fala. E aí eu vou vendo isso, assim, eu já caí também nisso, tá, João? Eu já caí nisso também, assim. Toda a estrutura da comunicação, de publicidade, tá nessa lógica, para te fazer cair. Exatamente. Certa vez, eu lembro que era 2009, 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu tinha acabado de casar. Eu tinha um carro bom, eu tinha um Corsa, um Corsa Classic, bonitinho, tranquilo, me levava pro meu trabalho e tal, não sei o que, só que ele era 1.0. Tranquilo, econômico, beleza. Só que aí eu sei que o governo implantou, tinha reduzido o IPI para carros. E aí os preços de carros caíram, enfim e tal. E aí eu vi todos os meus amigos trocando de carro. Eu vi todos os meus amigos trocando de carro e eu mantendo meu carro lá. E aí, pessoal, Jota, você não vai trocar de carro? Cara, não sei o que e tal. Poxa, seu Corsinha pode dar um up aí, pode melhorar e tal. Aí eu falei, é mesmo, né? E tal. Eu tava satisfeito, eu tava tranquilo. Mas aí eu vi todo mundo trocando de carro e tal. Quando eu fui ver, falei com minha esposa e a Silvia olhou assim, tem certeza? Mas eu acho que não é uma boa e tal, não sei o que, a gente tá com esse carro, serve pra gente. Não, amor, poxa, eu pego aqui, pra quem não conhece, tem o Eixão aqui, que é uma avenida larga, com faixas, que você anda a 80. Eu falo assim, às vezes na Asa Norte, na parte tem mais aclives e declives, né? Eu falei, nossa, tem hora que eu puxo a quinta marcha e ele não anda. Não, eu preciso de um carro um pouco mais potente. Às vezes até pra gente viajar, amor. Aí eu fui usando vários argumentos, enfim, só para eu trocar de carro, porque eu vi meus amigos trocando de carro por aquela oportunidade, e falei, não vou ficar de fora. Troquei o carro e isso me trouxe muitas dificuldades financeiras, porque eu assumi um carro, acabei comprando um ponto na época e tal, que eu não precisava. E isso limitou a gente fazer muitas coisas no nosso casamento. Tudo por conta disso daqui, descontentamento. Então, assim, é algo muito vivo pra gente. A gente falou aqui de tigrinho, a gente falou de apostas esportivas, coisas talvez mais recentes e tal, mas isso daqui é um problema da história da humanidade. Sim. A gente vê Salomão falando sobre isso, a gente vê Paulo falando sobre isso, a gente vive isso, né? Eu falei aqui em Brasília, você tem um portal da transparência que a pessoa fica lá comparando seu salário com a outra e tal, não sei o quê. E quando a gente é descontente, a gente fica estampado no nosso peito, falando assim, Deus não é bom. O que Deus tem me dado não é bom. De maneira nenhuma eu estou falando que você eventualmente não possa buscar melhorias no seu salário por algumas coisas. Às vezes a gente precisa, poxa, eu quero tentar ofertar um plano de saúde melhor para minha família, né? Eu quero, poxa, de repente ter uma casa um pouco mais confortável para, sei lá, quando meus pais não puderem mais sustentar a casa deles, eu recebê-los aqui, morar comigo e tal. Tem situações que são muito justas a gente procurar um aumento de renda. Eu, de maneira nenhuma, estou falando que você não pode buscar. Sim. O problema é qual é a motivação. Sim. O problema é qual é a motivação. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente pode cair assim facilmente nessa sedução do que o dinheiro vai prometendo e a gente nunca vai ficar satisfeito. Rapaz, eu tinha 16 anos de idade e eu estava para ser químico. Era técnico em química e eu era office boy no escritório, aí eu saí para ser estagiário de um laboratório que eu queria ser químico. E estudava para isso. E eu sempre de família muito, muito simples, muito pobre mesmo. E falar simples, mas a palavra é pobre mesmo. E aí o doutor Magela, eu me lembro como se fosse hoje, isso ficou na minha mente, eu já falei 50 vezes aqui dentro de casa, ninguém aguenta mais ouvir eu falando isso. Ele falou assim para mim, João Inácio, por que você quer vir ser estagiário aqui no laboratório? Porque você tem um emprego. Não, porque eu quero ser químico, estou estudando para isso. Quanto é que você ganha hoje? Eu ganho um pouco mais de salário mínimo. Aí ele falou assim, posso perguntar o que você faz com isso? Eu falei, uai, eu compro camisa para mim, eu pago minha escola, eu pago o ônibus e ajudo em casa. SJ, por Deus, isso tem, nossa, 50 anos. 49 anos, porque eu estava com 16 anos. Ele fez assim, e dá. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, aí respondi assim, ué, não dá não? Porque para mim, de fato, eu fazia tudo isso. O que eu não disse é que eu comprava uma camisa por ano e pagava parcelado. Era uma camisa por ano e eu comprava camisa para mim. Eu pagava minha escola, que era a escola mais baratinha que tinha bolsa de estudo. Eu ajudava em casa com pouco sobrava, mas eu ajudava em casa. Eu não mentia em nada.
Mas eu já me peguei em várias situações, como você falou. Por que eu não tenho uma filmadora nova? Uhum. Porque fulano de tal, que é o cineasta famoso, tem. Por que Por que eu não posso ter? eu não posso ter? Não, e a gente usa o argumento assim, poxa, fulano não é crente, É. e ele tem essas coisas, e eu que sou filho de Deus, por que Deus tá fazendo isso comigo? É. E é muito fácil a gente ir por esse caminho, E nem infelizmente. sempre é uma decisão consciente, né? Não Você precisa se ser pega, consciente. quando você se pega, já fez. É. E aí morre de vergonha. Por isso que a gente precisa estar munido da palavra de Deus. Como é importante a gente se alimentar, porque vai ser muitas vezes nesse não pensar que a gente vai acabar cometendo esse tipo de situação. Puxa, SJ, olha, o último tópico que eu tenho aqui para perguntar para você é sobre... eu lembro, Ranúzia, quando eu vi a palestra, que você deu um caso de uma pessoa que estava com uma dívida altíssima, aí você pergunta para o grupo de conselheiros, o que se faz numa situação como essa? A Ranúzia falou assim, eu ia fazer jejum e oração e mandar para esse J. Porque, de fato, tem situações que você fala, como que ajuda uma pessoa como essa? Como não cair? Muitos dos princípios já foram dados aqui, mas como que ajuda quem chegou no fundo do poço? Não, sem dúvida, assim, a gente precisa sempre, lógico, entender como é que ela chegou no fundo do poço. Uhum. Eu vou bater na mesma tecla no início, porque ele é fundamental para a pessoa sair do fundo do poço, que é o reconhecimento de que ela está lá e o porquê que ela está lá. Sem isso, você pode ofertar dinheiro que não vai mudar a situação dela, porque ela vai voltar a cometer. É como se fosse um vício, sabe? É como se fosse um vício. Então, o primeiro ponto é trabalhar a questão do coração mesmo. Tratar biblicamente, acompanhar isso, entender por que ela chegou lá. Pode ser que ela não tenha caído lá por uma questão de ganância. Pode ser uma situação fora da economia, saúde. A gente passou por uma pandemia, pessoas perderam emprego, renda. Pode ser várias coisas. Primeiro, entender isso. Depois, sim, de fato, a gente tem que entender como é que a pessoa pode sair disso. E existem meios judiciais e meios, vamos dizer assim, extrajudiciais. Tem situações em que você vai ter que, sei lá, acionar uma justiça para um caso de superendividamento, tem uma lei nova. Eu ainda não sou especialista nisso, eu não sou da parte do direito, enfim, mas existe já uma lei sobre essa questão do superendividamento, como é que você pode sair disso. Existem fóruns para você se informar, advogados podem te orientar nesse sentido. Mas também existem coisas que as pessoas precisam assumir que elas vão precisar fazer mais renda. Elas vão ter que trabalhar. Elas vão ter que gastar um pouco de suor. E muitas vezes a gente enfrenta desafios e dificuldades das pessoas nesse campo, quando a gente vai e oferece soluções. Então já passei por vários aconselhamentos que a gente tratou, a questão bíblica, a questão do coração, enfim, chegava no momento ali de agir. Falou assim, ó, diante dessa situação, com tanto que você ganha, o quanto que você está gastando, tanto que você tem de compromisso financeiro diante das suas dívidas, a única solução que a gente está vendo aqui é aumentar a renda, porque reduzir despesa a gente já fez. A gente já tentou renegociar, que é uma medida, né, de a gente tentar renegociar com instituições financeiras, ou com quem você deve, mas muitas vezes é fazer renda. E hoje existem muitas informações para a gente fazer uma nova renda. Só que as pessoas, o quê? Não querem ter trabalho. Isso é uma barreira que muitas vezes as pessoas... Que coisa. Infelizmente. Parece que ela quer sair, mas não quer sair, sabe? Mas muitas vezes a pessoa vai ter que trabalhar mais. Seja pontualmente. Às vezes, João, ela vai ter que vender alguma coisa. Eu não estou falando de vender a casa dela, mas muitas vezes ela vai ter que se desfazer de algo que ela construiu, que ela lutou tanto, seja um carro, seja o que for. Às vezes ela vai ter que abrir mão. Desculpa te interromper. A Ranúzia uma vez teve uma pessoa que pediu, ela é conselheira bíblica, e uma senhora pediu a ajuda dela. Ela e a filha, porque não estavam conseguindo pagar a dívida. A Ranúzia, que não é especialista em Excel, fez uma planilha, receita e despesa. E imprimiu para ela, olha quanto você ganha, quanto você gasta. 2 dias depois, a filha dela ligou para a Ranúzia. Ranúzia, você precisa conversar com minha mãe. Que minha mãe pegou essa planilha que você imprimiu para ela, ela fica andando o dia inteiro com ela debaixo do braço. Ela não sabe o que fazer.
A não dizer, não, isso foi só para a gente olhar o seu cenário. Uhum. Você vai ter que devolver esse carro, você vai ter que fazer uma série de coisas. Vai doer. Às vezes dói mesmo. Uhum, E a dor vai ser necessária uhum, para esse processo de mudança. Tem hora que é assim também. Né? Então, assim, a gente tem várias situações. Então, muitas vezes vai ter que fazer mais renda, ou vai ter que vender alguma coisa. Mas o principal ali é entender como é que ela chegou naquilo e o porquê que ela chegou. E, infelizmente, as pessoas, elas acham que, não, uma hora isso resolve. E infelizmente tem muito crente que fala assim, não, mas vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre. Milagre pode acontecer. Mas se você não tratar o coração também, não adianta muito. Tem casos, João, que a pessoa, você vê que ela está endividada, mas ela não está disposta a sair daquilo. E muitas vezes a igreja tem até condições de oferecer e pagar a dívida. uhum, Só que muitas vezes a resposta adequada não vai ser pagar a dívida. claro. Nem, muitas vezes um problema financeiro, a resposta não é o dinheiro. Sim. Então, já vi casos que, isso na época da minha adolescência, eu vi amigos que eu andava com uma turma mais velha, assim, sabe? Eu era um adolescente de 16 anos que andava com um pessoal de 22, enfim, eu gostava. E eu tinha um amigo que ele falava, na época do cheque, né? Uhum. Ele passava cheque mesmo não tendo dinheiro. Ele passava. Só que eu não sabia disso. Aí até que uma vez ele comentou comigo que um cheque dele foi devolveu, que ele não tinha dinheiro, eu me compadeci dessa situação. Aí conversei com meu pai, falei, pai, meu amigo tá nessa situação. Uhum. Ele falou, meu filho, ele tá nisso e ele tá fazendo isso de forma intencional. Uhum. Se eu fosse você, eu queria pedir dinheiro, fazer, poxa, vamos pagar o cheque dele, é R$ 120, pai, vamos dar um jeito. Ele falou, filho, no caso dele, o dinheiro não vai resolver. Sim. Porque ele precisa trabalhar em algo muito mais profundo do que simplesmente ter o dinheiro na conta. É. Então, existem várias situações, João, sabe? Mas o principal é a gente precisa entender as motivações do coração para saber qual vai ser a resposta. Seja uma reorganização financeira, uma faxina. Uhum. Às vezes é isso que precisa, porque a pessoa só está desorganizada. Às vezes a pessoa vai precisar fazer mais renda, ela vai precisar vender alguma coisa. E às vezes ela vai precisar ter um impacto mais brutal, mais forte, assim, justamente sobre ela ter coragem e mudar em relação à sua postura em relação ao dinheiro, porque ela acha que o dinheiro vai ajudar ela a sair da situação, mas... No início eu falei do reverendo Alberto Risona e da dona Catarina como exemplos de pessoas que sabiam administrar na ponta do lápis, assim, todas as despesas e receita, e pouquinho que sobrava, mandavam para comprar uma casa. Isso não é da nossa cultura. A gente não cresce aprendendo. Então a gente se desorganizar é muito fácil. E eu estou dizendo nós brasileiros, né? Não necessariamente evangélicos. E você vai lembrar, João, assim, nos anos 80, nos anos 90, com a hiperinflação, qual era a atitude mais normal, comum do brasileiro? Receber o salário, o que ele ia fazer? Ia para o supermercado. Isso. Por quê? Porque se ele demorasse um dia, as coisas estariam muito mais caras. Você viveu isso? Eu era criança e eu via meus pais. Por dia. Era incrível. Não era? Assim, acho que chegou a 80% por mês. Chegou. Se eu não me engano, foi em 87. Isso. Se eu não me engano, foi em março de 87 que teve uma maior inflação ali de um mês. Era loucura, era por dia. Era loucura. A remarcação dos preços ali, né, e tal. Eu não sentia tanto porque eu trabalhava no emprego e me pagavam muito bem. Uhum. Mas era o tempo inteiro renegociando o preço com os clientes porque eles não conseguiam pagar. Não conseguiam pagar. Então, assim, não é do brasileiro porque justamente a gente viveu essa situação. Então, você viveu isso na pele, meus pais também viveram e eu vivi isso vendo ainda crescendo. Eu via meus pais, muitas vezes na fila para comprar carne, porque não tinha carne, por conta do tabelamento tinha restrição, enfim, um monte de coisa. Então não é da nossa cultura esse tipo de organização. A gente tinha uma inflação muito desorganizada. Só que a história econômica brasileira, com um ambiente um pouco mais de normalidade, ela é recente. Sim. A gente completou ano passado 30 anos do Plano Real, que é justamente um ambiente um pouco menos hostil nesse sentido. Então,
30 anos ainda é muito pouco para quem nasceu em 1500, Sim, né? sim. Então, assim, a gente ainda vai aprender muito. Eu fico feliz de que nas escolas hoje já tenham uma educação financeira, mas a gente não pode terceirizar a educação financeira só para as escolas, achar que são as escolas que vão resolver. Isso começa dentro de casa. E muitas vezes a gente vai ter que aprender mais velho Sim. a lidar com isso, né? Então aprender a organizar, aprender a lidar com esse tipo de situação. O americano está mais habituado, mas a gente vai precisar encarar isso um pouco melhor. Jota, você já escreveu um livro sobre isso? Eu pretendo, de verdade. Eu tenho muita Deveria, vontade. Deveria. Tenho muita vontade de escrever um livro sobre isso. Mas você tem ajudado igrejas e pessoas nessa área. Isso. Então, o melhor caminho de te encontrar é o quê? O Instagram que eu estou colocando aqui embaixo ou tem outro canal? Não, pode chamar no Instagram. Eu vou com maior alegria. Eu não cobro nada. Eu vou com uma alegria assim, plena de falar sobre isso. Como eu falei, desde 2020, no primeiro momento, a gente fazendo pelo Instagram, né, ali fazendo uma live, fazendo alguma coisa. Mas depois que a gente está nesse mundo agora, vamos dizer assim, normal, né? Então eu tenho participado de algumas palestras em igrejas, tenho ido, tenho falado com casais, com jovens, com adolescentes, enfim, todas as idades, para a igreja inteira. Então tem sido uma alegria muito grande compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado. Cara, puxa vida, muito bom, cara, muito bom. Porque a gente sempre escuta falar de a relação da Bíblia com coisas sobrenaturais. De fato, o sobrenatural faz parte da Bíblia. Mas existem as coisas naturais, como gerir dinheiro, é também vida de crente. Sim, com certeza. E a falta de gestão é um péssimo testemunho. Sim. Eu já vi pessoas... enfim, é um péssimo testemunho. Deixemos por aí. Infelizmente acontece. Sim, mas eu quando vi, que eu mais falei, cara, eu tenho que levar ele lá para falar com a gente, e quero falar mais sobre isso, trazer mais pessoas que ajudem pastores a se organizarem, porque quase sempre são pessoas que estão muito tempo, maior parte do tempo da vida deles, dedicados em ajudar outros. Sim. E esquecem deles. Exatamente. Esquecem da família. Exatamente. Nem todos fazem isso, mas muitos fazem, e é muito triste quando uma hora a velhice chega. Uma hora a velhice chega. E foi rápido, né? E foi rápido. E por conta da idade, 64 anos, eu estou me pegando com um problema de saúde que eu nunca tive. E a gente brinca aqui em casa, fala assim, a gente que nunca morreu está morrendo. Amigos nossos estão morrendo. Mas quando morre, está com o Senhor. E quando não morre e fica doente. Esse mês, por uma série de problemas que eu tenho tido, eu gastei quase mais que R$1.000 de medicamentos. Graças a Deus que Deus me permite ter uma saúde financeira que eu posso, e que se eu não pudesse. Para você poder, você tem que se planejar. Exato. É isso que você está falando. Tudo isso é isso que você está dizendo. Isso. Pense nos dias maus. Exatamente. A gente precisa... E é uma questão de literalmente de prudência. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. A gente vê isso assim, em 1 Timóteo, a gente vê isso em Provérbios, a gente tem vários conselhos a respeito de como a gente deve lidar com o dinheiro. E tem uma frase que eu sempre trago, que a gente precisa sempre lembrar, que a forma como a gente lida com o dinheiro, a gente revela quem a gente adora. Sim, sim. Então, assim... Muito bom. A minha vida financeira nada mais é um reflexo de quem governa o meu coração. A gente precisa aprender coisas técnicas, a montar uma planilha, saber onde investir e tal. Sim, isso é bom, isso é útil. Mas o principal que você precisa entender é saber quem governa o seu coração. Porque é isso que vai nortear como você vai lidar com o dinheiro, como você vai lidar com os prazeres, como você vai lidar com o seu tempo, com o seu corpo. Sim. Então... veja quem está sendo entronizado no teu coração para ver como é que isso vai refletir na sua vida financeira. Paulo fala que muitas vezes o diabo se traveste de anjo de luz com o fim de enganar os eleitos. Muito do que a gente gasta dinheiro é para agradar nossa carne e o diabo. Não é pensando no reino de Deus. E quando eu falo isso, a primeira coisa que me vem à mente é, né, então, vou pegar todo o meu dinheiro e colocar em missões. Isso é um bom princípio, mas não é só isso. Não.
O simples fato de você não ser perdulário o termo, Isso. você não ser assim esbanjador, é uma forma de você honrar aquilo que Deus te deu. Mas quem tem que falar isso não sou eu, não. Não, que isso. Eu estou aqui como se eu entendesse disso, pelo contrário. Não, mas SJ, nós vivemos obrigado, querido. Puxa, obrigado. Tem tanta coisa ainda que eu quero falar, mas vou deixar para o SJ2 a missão. Isso, será um Vamos prazer. preparar, porque, olha, coisa aqui como compulsão sexual ligada a... Eu deixei isso de fora de propósito, porque seria uma eternidade, porque toda a publicidade ela usa como base esse pilar. Né? Sim. Você olha aquela mulher do carro e você fala, quero essa mulher. Uhum. Você não vai ter aquela mulher, vai ficar com a dívida do carro e você pecou porque você desejou alguém que não era sua esposa. E posso falar só mais uma coisa? Deve. Já que entramos no assunto? A gente, muitas vezes, a gente é enganado no sentido da questão da cobiça, né? Uhum. Que quando a gente vê um carro, a gente deseja o carro, e aí muitas vezes as pessoas são ludibriadas no sentido de, pô, se eu tiver um carro, eu vou ser mais aceito. Se eu tiver um apartamento assim, eu vou ser mais aceito. Só que as pessoas não estão atrás... Quando eles te veem no carro que você tanto queria, as pessoas não estão desejando o que você é. Estão querendo aquele objeto. Sim. Então as pessoas são muito enganadas justamente por esses desejos compulsivos pelos bens, e as pessoas não te admiram pelo que você tem. Elas querem o que você tem. Claro. Então, Exatamente. Sejamos enganosos, não vamos nos enganar de que se você tiver mais aquilo ou outro, você será mais bem aceito. A pessoa não está querendo. Você está querendo ser aceito, mas a pessoa não está desejando você, a sua posição. Ela está querendo aquilo que você tem. Então, o bem, você vai embora. Entendeu? E o que é eterno, que é o que é mais importante. Interessante, você quando falou, várias vezes você falou, e eu assino embaixo e concordo, da importância de ter pessoas que te ajudem a entender onde você está nessa questão. Quando eu tive esse prejuízo, que foi inesperado, eu tive irmãos que falaram, João, e agora? Antes de qualquer coisa, eu estou orando por você. Eu falei, obrigado. E agora é parar, fazer as contas e fazer o que dá. Mas naquela situação, uma pessoa chegou para mim e falou, João, aprenda uma coisa, ela não é crente. Aprenda uma coisa, você tem que deixar o banco preocupado contigo, não você se preocupar com o banco. Eu falei, como assim? Não, chega do banco e pega mais dinheiro emprestado. Não é financiado a sua casa? Eu falei, pega mais. Deixa o banco preocupado contigo. Não se preocupe com o banco. Eu falei, tá, obrigado. Aí voltei para casa e pensei, não, eu vou ter aquilo que Deus permitiu que eu tenha. Não vou me endividar por causa disso. Eu já tenho onde morar. Então, eu já tenho uma casa que está... Qualquer coisa eu vou dormir numa casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas eu sei que há situações que te levam a extremos. Mas é aquilo que você falou. Onde o coração da gente está, a gente vai adorar. Então, se que Deus permitiu foi aquilo que nós passássemos daquilo, e foi conclusão minha da Ranus. Então, vamos ver com isso daqui. Então, cada dia, se a nossa previsão era ter uma casa pronta em 6 meses, talvez leve 10, um ano, levou 1 ano e meio. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Louvado seja Deus. Querido, obrigado. Nada. Poxa, que Deus te abençoe e te recompense, porque esse assunto é muito, muito importante. E quando eu comecei a ver a sua palestra, retomando o início, eu vi uma realidade que eu não sabia que existia, que é irmãos envolvidos em situações, dívidas. Eu sempre soube que crente e não crente, como você mesmo falou, às vezes são por fatalidade, outro por descontrole. Mas jogo de azar, enfim, toda uma realidade que infelizmente eu fiquei... Infelizmente. Não, e quando a gente vê... Isso faz sentido para mim quando eu vejo igrejas que estão dando muita ênfase no dinheiro. Se a tônica da igreja não é o Senhor, nem a sua doutrina, nem a sua palavra, e sim o dinheiro, as pessoas estão ali dentro vão querer mais dinheiro. E aí vão cair nessa cilada. Eu falei, cara, eu não sei quantos vão ver meu podcast, mas aqueles que forem ver, forem assistir, não estarão mais enganados. Por isso, obrigado. Deus te recompense. Deus te abençoe. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. Cara, poxa, uma pessoa com conhecimento dessa, você percebeu, até um dado momento eu contei quantas vezes falou assim, conforme a palavra, conforme a palavra, conforme a palavra. Se você quer
Se você quer podcast com polêmica, não vai ser aqui na Verso. Aqui a gente quer sempre trazer pessoas que mostrem o nosso Deus à luz da palavra de Deus. E esse Deus que se reflete nas mínimas coisas. Aquele Deus que permite que a gente faça a pergunta: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tem sede da palavra, fome do pão da vida, que é o próprio Jesus. Feito isso, sendo no pouco ou no muito, Deus vai te abençoar e você vai estar contente em Deus, porque é Ele que nos satisfaz. Muito obrigado por estar conosco até agora. Você já sabe, você tem 2 dedinhos, você clica, curte, compartilha, vai lá no Instagram do SJ, segue agora, chama ele para fazer uma palestra na sua igreja. Cara, e depois conversa com ele. Olha, eu estou dizendo que sei tudo isso que ele falou e está disposto a fazer para você de graça, como ele disse, normalmente custa muito dinheiro. Então não é porque é de graça, é porque é graça de Deus. Então faça isso, você vai ser abençoado. Muito obrigado, até o próximo podcast, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.